Estamos de volta com Ponto de Vista. De volta, Ponto de Vista. No bloco passado, nós falávamos de uma aproximação aí, de uma relação entre a questão da economia, né, desse padrão de crescimento lento, né, e disrupto que a região tem, né, da nossa região possui, com outros elementos que o senhor também citou, que ligados à questão da terra, a uma concentração grande da terra, e também a presença de presídios na região. Mas tem uns dados aqui que complementam o que o senhor está dizendo. Por exemplo, nós temos uma concentração de renda aqui, ela informa para a gente o seguinte, isso no ano de 2010, 20% mais pobre, né, da população, os 20% das pessoas mais pobres da população, elas detêm apenas 2,8% do total da renda. Isso. Em contrapartida, os 20% mais ricos da população, eles detêm 63,8% de toda a renda que circula em Presidente Prudente. E aí nós temos, de novo, uma outra questão. Em 2008, o indicador de mortalidade infantil tinha chegado a zero. Nós tínhamos zerado. A partir de 2009 a 2010, ele tem se elevado de acordo com os estudos do PNUD, a estatística do PNUD, que é o órgão de desenvolvimento das Nações Unidas. O senhor poderia comentar esses dados? Sim, professor Wilson, aqui no Oeste Paulista, nós temos essa concentração de renda cada vez maior por parte, né, dessa estatística citada, 20% já colocando dentro dos 69% praticamente por cento, né, da renda, até por conta de mais de 20 usinas instaladas na nossa região, né, como exemplo disso. Então, é uma região que tem 3 cidades com IDH baixo, né, Euclides da Cunha, Mirante e Marabá Paulista, parecidos com as cidades ali do Vale do Ribeira. É uma região que, em Brasília, existe o comentário que é uma região que parece com muitas outras regiões do Nordeste. É claro que a cidade de Presidente Prudente, como capital, ela tem realmente um outro desenvolvimento, mas as cidades circunvizinhas, muitas delas decrescem, até mesmo em número de habitantes. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma população que vem a Presidente Prudente, mais ou menos ao redor de 20 mil pessoas por dia, né, para comprar ida e volta, também para serviços, né, prestados a Presidente Prudente, porque essas cidades não estão se desenvolvendo e Presidente Prudente sofre com isso. Nós sabemos, né, de estudos onde mais de 150 mil jovens saíram de Presidente Prudente. Então, o Presidente Prudente, ela tem uma política, né, governamental que não condiz realmente com o esperado pela população, tanto pela parte do jovem quanto pela parte, né, das pessoas adultas que querem que as gerações novas fiquem em Presidente Prudente. Então isso aí leva a uma desigualdade, né, nesse acompanhamento. E quando a gente vê essa triste realidade da desnutrição que aumenta, da mortalidade infantil que volta a aumentar, isso aí está indo contra a estatística que existe no estado de São Paulo inteiro. Quer dizer, Presidente Prudente região não está acompanhando o desenvolvimento do estado. Do estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo é um estado que está avante de muitos outros do Brasil, mas, né, a nossa região ela está atrasada. Então, nós precisamos nos unir para mudar realmente, para transformar essa realidade. Doutor Talmir, a gente vê por esses dados, tá, que a desnutrição ela começa a aumentar na população de crianças abaixo de 2 anos, a partir de 2008, a mortalidade infantil, né, abaixo de 5 anos, ela começa a aumentar também no mesmo período. O que me intriga é que nós temos hoje programas federais que estão trazendo esse movimento que o senhor falou, tanto no Estado quanto na União, uma queda desses indicadores. Olha, o professor Wilson, nós temos uma cidade vizinha aqui, Marília. Lá nós temos as melhores creches municipais do Brasil. Inclusive, isso foi assunto da revista Veja, né, que procurou todas as cidades onde eram referências, né? E lá em Marília, então, é considerada uma cidade que, com verba pública, né, se tem as melhores creches, até mesmo melhores que escolas particulares, berçários particulares, né? Em Marília, nós temos
mais de 40 equipes de saúde de família. Em Presidente Prudente não passa de 15. Quer dizer, essa população que seria atendida na periferia, nos bairros, né, deixa de ser atendida. Então, a detecção precoce, né, ou preventiva de doenças na primeira infância, então deixa de existir. Aqui em Presidente Prudente nós temos no mínimo falta de pelo menos 1.000 vagas em creche. Estima-se que até 2.000 vagas. Então, quer dizer, é um lapso, é uma falta muito grande, né, para que essas crianças nessa faixa etária, abaixo de 2 anos, abaixo de 5 anos, sejam atendidas, ou no sentido até que uma equipe interdisciplinar, com multiprofissionais, né, não somente médicos, assistentes sociais, fisioterapeutas, dentistas, que acompanhe, fono, que acompanhe essa criança para que ela se desenvolva bem. Não somente ligada à parte nutritiva, mas, claro, a prevenção ligada à nutrição é tudo na saúde. O senhor está falando isso lembra traz para a gente mais uma informação. Outro dado que a gente tem do relatório das Nações Unidas é que o exame pré-natal, nós temos 2 referências no relatório das Nações Unidas. Uma é aquelas mães que não fizeram nenhum exame pré-natal. Esse dado apresentou uma queda, quer dizer, diminuiu o número de mães que não têm nenhum exame pré-natal. Em compensação, o ideal, que seria de 7 ou mais exames pré-natais, nós verificamos uma queda também. Ela foi pequena também, mas é uma queda percentual, o que significa, com o crescimento da população, que mais uma quantidade absoluta de mães, elas estão deixando de fazer o pré-natal, sendo que as facilidades existem por aí. Estaria isso ligado a essa deficiência no campo da saúde da família, no conjunto da estratégia? Não somente ligada à deficiência, ligada à estrutura que deveríamos ter com a equipe de saúde da família. Até considerando que teríamos mais profissionais atendendo, né? Não só a estrutura em si, mas pelo menos 800 funcionários a mais trabalhando em prol da saúde, os famosos agentes de saúde da família. E outro dado também importante é que não adianta nada em período, por exemplo, eleitoral, o governador vem, ou o próprio governo local, né, citando que a população seria melhor atendida, sendo que depois falta recurso, o repasse. Então, veja bem, por exemplo, cidade de EP gasta-se mais do que 33% da verba orçamentária para a saúde. Então, aqui nós precisaríamos gastar muito mais. E precisamos cobrar do governo estadual, do governo federal, para que haja mais investimento na área de saúde. Então, não adianta nós termos o AME, né, Ambulatório Médico de Especialidade, ou os postos-saúde, mas nós não temos equipamento, profissionais devidamente remunerados. Né? Então, com isso, aquela faixa, né, de população onde temos as mulheres gestantes, elas acabam, então, tendo menos acompanhamento com pré-natal. Então, se antes era ao redor de 7, hoje caindo de 6 para menos, isso é por conta realmente dessa falta de valorização, desse apoio à gestante e à criança ainda dentro do útero. Então, vai para além da estrutura, a questão está em pessoal. É uma questão de realmente procurar o recurso, né? Se o governo municipal é obrigado a repassar 15%, o estadual 12% e o governo federal deveria repassar 10%, não repassa mais do que 2,7%, então falta verba, não fecha as contas. Quando a gente vê a Santa Casa, por exemplo, do Presidente Prudente, né, que pede água, ajuda do povo e trabalha com convênios para que não fique inadimplente, é um exemplo de uma gestão. Então, uma prefeitura tem que ter uma gestão para que a população ela seja bem atendida, para que nenhuma criança morra, né, ou fique faminta, ou com problemas de sequela ligada à desnutrição, ou que tenha realmente uma mortalidade infantil que comece a aumentar. Ok. No próximo bloco, continuaremos a nossa entrevista com o Dr. Talmir. Até lá. Voltamos em instantes com Ponto de Vista.